Fala aí pessoal, Toshio. Hoje vou fazer a explicação aí de uma função especial, o famoso PROQV, ou para quem tem o Excel em inglês, o VLOOKUP. E para que a gente usa o PROQV? Por isso que ele é especial. Porque você pode fazer diversas coisas, meu. O céu é o limite com essa função aí. Você pode fazer desde auxiliar para fazer o preenchimento, que vai ser o caso que eu vou explicar aqui. Você vai digitar o RA, ele vai te trazer o nome e o curso aí do aluno. Você pode, para os contadores de plantão aí, falar: Nossa, eu tenho dois planos de contas, só que eu sei que um tem mais, mas quais são essas contas que tem mais? Então você pode fazer a pesquisa aí usando o PROQV, porque o que ele der erro vai ser o que você não achou na outra tabela. Pode também usar para fazer cálculos de imposto de renda de pessoa física aí. Eu vou até dar um exemplo bem por cima assim, só para vocês terem uma ideia. Bom, mas vamos ao trabalho aí. Bom, aqui é a tabela de aluno, então tem o RA, o nome e o curso. E eu vou querer aqui, então, quando eu digitar o RA da pessoa, aparece o nome e o curso. Então, vem aqui no nome, vou fazer a função. Igual, PROQV, abre parênteses. Valor procurado. O que é o valor procurado? É o valor que eu quero, que assim, eu não quero RA. Então, fala assim, eu quero RA 123. Então, ele vai olhar aqui na tabela e vai procurar 123. Se não achar, ele vai dar erro. Então, como eu vou digitar o R aqui, então eu vou colocar a célula aqui, A8, porque o que eu digitar ele vai procurar aqui em cima. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Depois vem, ó, num índice coluna. Por isso que eu falei, olha, tem essas dicas aqui do Excel, ajuda bastante, mas às vezes tá escrito algumas coisas que você fala, meu, que porcaria é essa, né? Dá pra entender nada, mas, meu, infelizmente é normal, vai ter muita função aí que vocês vão usar que vai ter essas coisas escritas aí, mas com o tempo vocês vão pegando o jeito aí da coisa. O que é matriz tabela? Matriz tabela fala assim, é onde que você quer procurar a informação que você está procurando. Então aqui eu estou procurando o RA, então eu seleciono a coluna a partir do RA, então seleciono aqui e falar, eu quero que traga o que? O nome. Então seleciono até o nome, coluna do nome, ponto e vírgula. Esse num índice coluna é a coluna que se encontra a informação que você quer que traga. Então, no caso aqui, ó, o RA é a coluna 1, você conta sempre a partir da coluna do início da tabela aqui que você selecionou. Que eu selecionei aqui, ó, do A2 até o B4, que é o verdinho aqui, ó. E também tá verde aqui, então ajuda você saber onde que a função tá pegando. Aí você conta A é 1, B é o 2. 2. Só que uma observação. Nunca que vai ser. Nem sempre, né? Na verdade, o A vai ser 1 e o B vai ser 2. É que nesse caso eu selecionei a partir daqui. Por quê? Fala assim, não é que o J é o 10. Vai ser a partir da onde selecionar. Mas já já eu vou dar um exemplo rápido aí para vocês fixar bem isso aí. Bom, então aqui ó, eu selecionei do A ao B, então 1, 2. Ponto e vírgula. Procurar intervalo. Você vê que ele te dá duas alternativas, verdadeiro ou falso. Verdadeiro, correspondência aproximada. Esse verdadeiro, correspondência aproximada é o que é? O valor que eu digitar aqui, ele vai procurar um valor que chegue próximo. Mas isso não se preocupa que eu já vou mostrar aí na tabela de imposto de renda lá, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Falso, correspondência exata. Por quê? É esse que vamos usar. Por quê? Porque, fala assim, eu vou digitar o RA123, então eu quero que ele ache exatamente o RA123 aqui em cima. E eu não vou entrar muito a fundo, mas eu vou explicar por cima só para não ficar vago.
No caso aqui eu posso digitar o verdadeiro ou falso e sem ser entre aspas, porque isso aqui é da própria função. Mas eu sinceramente eu uso um ou zero. Por quê? O valor um é igual a verdadeiro, zero é igual a falso. Isso aí tem a ver com a lógica booleana, então eu não vou entrar fundo porque senão a gente pode acabar se perdendo aí. Mas vocês têm que deixar. O que vocês precisam saber? Que o valor um ele é igual a verdadeiro e o valor zero é igual a falso. Então vocês podem ver algumas pessoas que faziam o ProQV e escrever falso no final. Mas eu, por exemplo, eu tenho preguiça aqui de ficar escrevendo, eu ponho zero aqui e acabou, meu. Fecho parênteses, ND. Por que ND? ND sempre aparece quando ele não acha o que você está procurando. Por que não achou o que eu estou procurando? Porque eu não digitei o RH aqui ainda, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você viu? Mas faltou um detalhe. Aqui na tabela, ó, a parte verdinha. Eu preciso fixar essas tabelas. Por quê? Vamos supor que eu quero copiar essas fórmulas para baixo. Olha, ele não está selecionando lá do A2 como eu tinha selecionado. Então, se eu vim aqui e digitar o RA do derp, não vai aparecer. Por quê? A tabela não está pegando o nome dele lá em cima, você está vendo? Ela desceu. Faz todo sentido que a fórmula desça, por quê? Porque quando eu copiar a fórmula para cá, eu não vou querer que ela pegue o RA daqui, eu vou querer que ela pegue o RA da linha que eu estou copiando na fórmula. Aí no caso, para que você fala assim, não, mas eu não quero que a tabela desça só o restante, você tem que fixar ela. O que você pode fazer? Não precisa fazer a fórmula de novo, você abre aqui a fórmula e entra aqui, ó, no meio, onde está a tabela, que é o verdinho aqui no caso, aperta F4. Aí você vem aqui no outro também, no meio entre a letra e o número, F4. Enter. Ó, vou digitar o RH do derp. Por que ele achou? Ó, você viu que a tabela não se moveu. Se eu vim na de baixo também, ó, continua no mesmo lugar. Entendeu? Agora vamos complementar essa aula aqui. Só para vocês entenderem, ó. Eu vou mudar de lugar aqui a coluna só para vocês entenderem quando eu falei aquela contagem das colunas. Vamos fazer o curso agora. Igual para QV. Abre parênteses, valor procurado é o RA que eu quero. Ponto e vírgula, matriz tabela. Então eu vou procurar o RA e eu quero o curso. Então eu venho até o curso. Aqui que vem a dica. Para você não ficar lá depois apertando 15 mil vezes o F4, quando você selecionar a tabela inteira, antes de apertar o ponto e vírgula, você aperta F4. Ó, você pode ver que ele já fixou a tabela inteira aqui, ó, embaixo. Aí você aperta ponto e vírgula. Então, como eu falei, a partir da onde selecionei, eu conto as colunas onde está a informação que eu quero que ele traga. Então, ó, RA é 1, que é a coluna B dessa vez. 2, 3. Você pode ver que no caso anterior, a coluna B era 2, tá? Mas agora não, como eu coloquei uma linha aqui, e como eu falei, você tem que sempre ir por onde você fez a tabela. Então, 1, 2, 3. Ponto e vírgula. Vou escrever falso. Não vou nem escrever, vou clicar aqui, ó. Falso, para ver vocês verem que é a mesma coisa. ND. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. derp contabilidade. 7, 8, 9, 1, 2, 3. Zé direito. Beleza? Legal, né? Bom, agora vamos lá mostrar como que fosse um cálculo de imposto de renda aqui. Então eu quero digitar o salário e ele me mostra o desconto que eu vou ter aqui. Ele vai falar assim, ah, o seu salário é tal, ele se encaixa na tabela tal e o desconto é de tanto. Só deixa eu formatar aqui, pra não ficar esquisito. Ou então, igual, PROQV. O valor procurado é o que? O meu salário, ponto e vírgula.
por que tem um número aqui? Porque tem um número do lado do outro, mas no caso nem precisa ser um do lado do outro. Se tivesse na coluna C o número também ele pegaria, viu? Mas aqui eu coloquei um do lado do outro. Vou selecionar a tabela inteira. O F4 lá para fixar a tabela. Ponto e vírgula. Então eu quero o quê? Que ele traga o desconto. O descontal. 1, 2, 3. Então 3. Ponto e vírgula. Agora eu vou usar o verdadeiro, que eu posso usar o 1. Na verdade, você não precisa nem usar o 1. Se eu chegar no 3 aqui e fechar, ele também funciona. Isso é uma dica que fica. Se eu colocar R$ 2.000, ó, 200. Por quê? R$ 2.000 está nessa tabela aqui, 200. Mas ó, vou colocar um também. Vamos fazer completinho aí, porque se vai que vocês começam a se perder também, né? Falar, não, mas eu fiz a fórmula meio incompleta aqui, eu vi que dá certo, mas tô tentando aqui e agora bagunçou tudo. Então vamos lá, certinho. 3.1, fecha parênteses. E essa história aqui também desse verdadeiro ou falso é interessante que fala assim, ah, você conversa com alguém e fala assim, ah, eu sei fazer ProQV. Agora pergunta pra ele, por que que no final lá ele coloca falso ou zero? A maioria não sabe, meu. Por quê? Porque eles decoraram a fórmula. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, que, meu, vocês precisam entender o que que vocês estão fazendo. Não é simplesmente falar, ah, eu ponho zero lá porque me ensinaram que é zero. Tem que entender por quê. Falar, ó, e se eu quero fazer essa fórmula aí do imposto de renda ou uma qualquer aí que surgir aí no serviço de vocês? Aí eu vou falar, ah, não sei como que faz. Então, não sabe porque não aprendeu, né? Só decorou a fórmula. Bom, então, mas vamos lá. Então vamos testar. R$ 1.000, 100, R$ 5.000. Ele caiu aqui. Coloquei aqui 9.999 porque às vezes na tabela lá fala assim, ah, de o valor tanto até, até infinito lá, o desconto só vai até aqui. Bom, é claro que essa tabela aqui não é a real, né? Eu criei aqui só para dar um exemplo para vocês. Mas, meu, é um negócio muito legal e para vocês conseguirem fazer essa tabela, se quiser, me peçam aí que eu antecipo, que não é a intenção de explicar agora, mas porque eu preciso fazer mais umas fórmulas no meio. Porque se eu digitar um salário de R$ 500, ó, vai dar ND, porque o 500 não está nessa lista. Então eu preciso desenvolver uma fórmula que ela fala assim, ó, se primeiro V, faz esse ProQV aí. Se der erro, você me traga um valor zero, por exemplo. E se for falso, aí você executa o ProQV e vê qual que é o meu desconto. É, parece complexo eu falando, mas não é um bicho de sete cabeças. Para fazer essa fórmula, vocês precisam saber do C, por isso que eu comecei pelo C, porque ela é uma fórmula que não é difícil, mas ela é base para fazer muitas outras fórmulas, que no caso que eu expliquei aqui para vocês, eu preciso usar o C, uma função chamada erros e a função proqv. Então você imagina, ó como está ficando complexo. Então se a gente não pegar bem essa base aí, vai chegar uma hora e falar, meu, não vai, não entendi nada, não entendi uma palavra que você falou nesse vídeo aí. Beleza? Bom, espero aí que tenha conseguido explicar a função do ProQV aí. Qualquer dúvida, se tiver fazer alguma coisa aí no serviço de vocês aí, é só me falar que eu estou aí à disposição de todos. Assim que possível eu dou a solução aí, o que vocês podem fazer, dou algumas ideias. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até mais.